Olá pessoal, bom dia mais uma vez. Estamos aqui no Podcast PL, trazendo um amigo nosso, o pastor Moisés, para trazer uma palavra de edificar a gente, uma palavra de sabedoria, de entendimento, que com certeza vai ser valiosa para todos nós. Bom dia, pastor Moisés, seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo, bom dia a todos vocês, queridos, que vai aí acompanhar este podcast, que agora vai estar na minha lista também de compartilhamento com os nossos amigos. Bom estar aqui para falarmos de assuntos tão relevantes, né? É um prazer, muito obrigado desde então pelo convite, poder também falar ao seu público, o público que te acompanha aí, tá bom? Pastor, só para a gente começar, a gente começou a falar em off aqui, né? Mas o senhor é da onde? Quanto tempo o senhor já está aqui conosco na nossa cidade? Então, eu sou natural de Feira de Santana, Bahia. Lá eu comecei o meu ministério no ano de 95, quando eu casei. E de lá eu fui para Vitória do Espírito Santo. Meus pais já haviam ido para Vitória, né? E uma grande parte da minha família, e eu por estar envolvido exatamente na igreja, já ainda jovem, mas porém muito envolvido, eu acabei ficando para trás. Mas quando foi no ano de 95 eu casei e me mudei de forma definitiva para Vitória do Espírito Santo, onde nós começamos a nossa base ministerial, base de vida, nossa estrutura. Ficamos 5 anos, depois fomos para o campo missionário. No campo missionário nós ficamos por volta do ano 2000 até 2007. Retornamos, foi um período em que Deus também me levou a alguns países, tudo isso em forma da obra missionária mesmo, né, em prol. Quando eu voltei, no ano de 2010, eu decidi vir morar entre os mineiros, e agora não saio mais, né? Conheceu Pedro Leopoldo, não vai embora, Conheci não, né? Pedro Leopoldo, tomei desta água no ano 2010, estamos aqui. Hoje nós temos residência fixa, então não dá para sair mais daqui. Casado, senhor? Casado, pai de 2 filhos. A minha primogênita, ela tem 26 anos, e o meu filho tem 18. Um casal de filhos, já, né? Então, todo mundo bem, todo mundo trabalhando, graças a Deus. Isso é muito bom, né? Isso é verdade. Difícil. Então, pastor, igual o senhor falou, já passou por vários lugares, né? Vários ministérios dentro da igreja, várias caminhadas. O senhor tem muita coisa para nos ensinar hoje aí. Em nível da obra de Deus, graças ao meu bom Deus, o meu chamado, ele foi muito cedo, né? A minha conversão, ela foi algo de um modo muito sobrenatural, porque eu era filho de pais cristãos. Meu pai, na verdade, ele era sambador de candomblé na Bahia, e a nossa vida era uma vida de muita tribulação, porque a nossa casa parecia uma assombração, um filme de terror. Muitas manifestações espirituais, muita coisa ruim acontecia. Eu não me lembro muito com os detalhes deste tempo, porque eu era na linha, né? Sim. Dos nascimentos, um dos filhos menores, mas meus irmãos sofreram muito nesta época. Perturbação espiritual mesmo. Perturbação espiritual, de aparições dentro de casa, de coisas horríveis. Meus irmãos, quando conta isso, é coisas inimagináveis. E então, segundo o próprio testemunho de todos os meus irmãos, eu era bebezinho na época, né? Apareceu no meio daquela luta toda, minha mãe não sabia mais o que fazia com aquilo, meu pai não sabia. Então, apareceu uma pessoa lá e disse: olha, dona Maria, que é minha mãe, se a senhora for para a igreja, se a senhora procurar Jesus, se a senhora entregar a sua vida para Jesus, todas essas perturbações, esses negócios aí que está atormentando sua casa, seus filhos, isso vai desaparecer tudo. E minha mãe, morando na roça, no interior da Bahia, não tinha uma outra solução. Ela conta que quando meu pai chegou em casa naquele dia, os meninos já estavam tudo tomado banho e arrumado para ir para a igreja, e houve até uma certa discussão, porque o meu pai não queria, né? Naquela época se dizia assim, passar para a lei de crente, né? Mas ela falou assim: ó, se você não vir, eu estou indo com os meus filhos, você pode ficar aí. E ela foi,
E a história da nossa conversão, ela começa exatamente aí. Porque ela conta, meus irmãos contam, que a partir daquele dia, quando eles foram e receberam ali a ministração, tudo mudou dentro de casa. A partir da decisão. A partir da decisão. E a mudança foi tão radical que 15 dias depois, o meu pai chegou da roça um dia e disse para ela assim: arruma minha roupa porque eu quero ir conhecer o Deus. Que maravilha. Que mudou a nossa casa, mudou a nossa vida. Então, de lá para cá, graças a Deus eu era um dos menores, então eu posso dizer que eu nasci no lar cristão. Sim. Porque quando eu me entendi por pessoa, meu pai já estava na igreja, hoje meu pai é pastor, eu tenho 2 irmãos que é pastor, somos de uma família grande, de 15 irmãos. 15 irmãos. 15 irmãos. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu pastoreio, e o meu chamado, a minha experiência de conversão, ela foi uma experiência muito marcada pelo sobrenatural de Deus. Sim. Porque eu cresci na igreja sendo filho de crente, mas eu não tinha aquele compromisso de que eu era um jovem cristão. E no calor das influências da transição ali da adolescência para a juventude, 15, 16 anos, eu conheci muitos amigos envolvidos com drogas, com bebida. Era um jovem comum. Um jovem comum, né? O que acontece hoje a nossa juventude, infelizmente. E meu pai, que era muito radical na disciplina para com os filhos, quando ele descobriu, um dia ele me bateu muito. E por causa daquela coça, como a gente costuma dizer lá, eu saí revoltado e eu disse, bom, a partir de hoje, então, eu vou me tornar tudo que eu não era. Uma decisão muito errada, né? Muito errada, porque a correção dos pais é para o bem. Mas naquele momento eu não entendia isso. Aí me envolvi terrivelmente no mundo das drogas, a bebida, e foi 2 anos negros na minha vida. Mas muito novo o negócio. Muito novo. Isso foi de 16 anos até os 18. Quando foi com os 18 anos, muita coisa, muitos sonhos ruins, nefastos, estavam dentro de mim, planos que hoje eu entendo que era o diabo, azucrinando, que estava ali já traçando um plano. Eu chamo hoje, né, com o entendimento que Deus me deu, de um plano de morte para a minha vida. Porque hoje, quando eu volto em Feira de Santana, por exemplo, 99% de todos os meus amigos hoje estão mortos. E eu fico me perguntando, os pouquinhos que sobrou daquela turma, se eu não seria um destes que estaria sepultado hoje, se tivesse seguido aquele caminho. Mas aí o que aconteceu para a mudança, né? Uma noite eu cheguei drogado dentro de casa, 8 horas da noite, eu me lembro como hoje, porque minha convenção me marcou muito, era um domingo, era 28 de dezembro de 89. E eu cheguei em casa drogado e minha mãe colocava a chave debaixo do tapete para ela ir para a igreja. E eu peguei a chave, entrei, não tinha ninguém em casa porque minha família estava toda na igreja. E eu tinha usado muita droga, então comecei a ter alucinações, né? Via sombras andando, vultos, mas uma voz que eu nunca tinha ouvido na minha vida falou comigo assim: louco, esta noite pedirei a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? E eu me lembrava de que isso é um texto bíblico, está lá em Mateus. É Deus questionando a loucura dos homens, o comportamento dos homens. E eu lembrei que meu pai pregava isso. Eu falei, isso deve ser a voz de Deus. Aí eu saí do jeito que eu estava, drogado, tinha bebido demais, corri no quintal, levantei as mãos em direção à igreja do meu pai e eu fiz uma oração, mas foi verdadeira. A minha oração foi: Deus de meu pai, se o Senhor existe, como meu pai prega, prova para mim que o Senhor existe. Me liberta da droga, da bebida, me liberta de tudo hoje
e eu vou te servir para o restante da minha vida. Aí, no mesmo instante, eu tive ânsias de vômito. E eu levantei porque eu estava ajoelhado, fui correndo para o banheiro. Acho que eu deixei ali no vaso tudo que eu tinha comido e bebido naquele dia. E deitei. Eu apaguei, que eu só acordei no outro dia, 7 horas da manhã. E era normal, o meu corpo começava a formigar, eu ter aquela dependência da droga todos os dias a partir das 14 horas. Na segunda-feira, deu 14, 15, 16 horas. E eu tranquilo, zen, tal. Falei, tem alguma coisa acontecendo comigo. Mas era normal eu já me preparar nessa hora e descer e ir lá para onde estavam os meus colegas, o lugar de sempre. Assim eu fiz. Quando eu cheguei lá, que já eram as 18 horas, eu amava o dominó. Gostava demais de beber ali a cerveja e tal, e jogando um dominó. O meu colega que estava igual você estar aí, fumando o cigarro normal. A fumaça do cigarro começou a me sufocar. O cheiro do ambiente, da cerveja, ela me dava náuseas. E eu, sem querer falar para o meu amigo, eu levantei. Fui para uma outra sala, era uma casa muito frequentada lá. E quando eu cheguei lá, tinha um amigo meu que tinha fumado um baseado de maconha e aquilo embrulhava meu estômago. Aí eu ficava assim, ia lá fora, voltava na sala, ia na cozinha, voltava, e isso foi passando 10 horas, meia-noite. Quando deu 1 hora da manhã, lá na Bahia a gente usa um termo com os jovens na época, né? Chamava todo mundo de pivete. Falei, ô pivete, tô indo embora. Aí quando eu estava voltando, eu passando por um lugarzinho onde a gente batia uma pelada, 1 hora da manhã, sozinho. E pensando comigo assim, eu falei, nossa, tem uma coisa muito doida acontecendo comigo. Porque eu não bebi, eu não fumei, eu não tive vontade de usar droga. E pensando, eu falei, tem alguma coisa acontecendo comigo. Aí, ali foi a minha primeira experiência com Deus. Porque eu pensando, aí aquela voz, a mesma voz do domingo de noite, falou comigo assim, tu não me pedistes para eu te libertar ontem? E eu dei uma olhada de um lado e de outro para ver quem falava comigo. E quando eu me lembrei da oração, até hoje me arrepia quando eu falo. Quando eu me lembrei, eu falei, isso é Deus. Foi ali, 1 hora da manhã da segunda-feira, que eu descobri que numa fração de 24 horas, Deus já havia me libertado de todos os vícios, da droga, da bebida, do cigarro. E eu cheguei em casa, não falei nada com ninguém. Quando foi na quarta-feira, eu falei com minha mãe, falei, mãe, arruma uma roupa para mim, porque eu quero ir para a igreja. E para a glória de Deus, desse dia, na igreja até hoje eu estou aqui. Para dizer para você que está me ouvindo ou que vai me ouvir, que foi a melhor, a mais nobre, a mais linda decisão que eu tomei em toda a minha vida. Viver com Jesus. Então essa é a história da minha conversão. E é interessante, pastor, você falando sobre a decisão. Porque é engraçado que a gente estava conversando ontem mesmo com os colegas sobre essa manifestação espiritual que muitas pessoas não acreditam. E foi interessante eu começar logo tocando nesse ponto. E a palavra que marcou mais é a decisão. A partir do momento que a sua mãe tomou a decisão de ir para um lugar que ela não conhecia, na verdade, ela não conhecia a igreja ainda. A partir do momento que tomou a decisão, Deus já começa a agir. Porque de fato, o que acontece? O conceito da decisão, agora vamos falar com fundamento bíblico, né? Sim. A mudança de vida de qualquer ser humano, ela passa pela decisão. Quando eu ministro sobre isso, eu digo que a palavra decisão, ela é uma junção no latim para a nossa língua. Der, dois, mais cisão, que tem a ideia de um bisturi que penetra em alguma coisa e abre um corte. Então, decisão
no sentido figurado, é você romper com todo o estilo de vida antigo, mudar a sua vida, mudando seus hábitos, suas atitudes para viver exatamente, para viver uma nova realidade. Então, muitas pessoas têm o desejo de mudar, mas não têm a decisão. E a mudança não está no desejo, ela está na decisão. Então, mudar é possível, não importa, você que vai estar nos ouvindo aí, não importa a condição, a situação, o poço, quão profundo seja, mudar é possível, desde que você tenha a coragem de decidir. E tudo começa. A coisa já começa a andar sozinha, vamos dizer assim. Exato. É decidir como é dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo é tudo que Deus espera da gente. Porque daí em diante vai caminhando. Exato, porque essa é a diferença entre Deus e o diabo. Né? O diabo, para ele entrar nas nossas vidas, ele não pede permissão nem bate na tua porta, dizendo com licença, tem como você abrir aqui para eu entrar? Não. Ele chega invadindo, atropelando tudo. Ele chega oprimindo, porque a Bíblia diz que Jesus disse que ele veio para roubar, matar e destruir. Agora Deus não. Deus, sendo Deus, o Deus que nos constituiu, sua criatura e seus filhos, eu amo isso em Deus. Apesar dele ter nos feito e nos trazido à existência, ele nos dotou de vontade, de razão, de consciência e nos deu o livre-arbítrio, o direito de decidir pela sua escolha. Então, para mudar a vida de um homem, o que é que Deus fez? Ele nos entregou a revelação especial que é a Bíblia Sagrada. E disse assim, leia. E se você quiser... Decida. Como é que é bonito, né? Tudo a partir da decisão, no final das contas. Tudo parte de uma decisão. Deus deixou para você decidir. Então o caminho do céu é o que Deus preparou para nós. Para que todo homem, conhecendo o caminho para o céu, possa decidir e uma vez se decidindo, ele se desvia do caminho do inferno. É o tema de hoje, né? Muito bom, pastor. Eu vejo que hoje as pessoas estão meio que descrentes desse mundo espiritual. Acho que as pessoas estão desacreditadas da decisão tomada, muitas vezes sem a consequência. Porque há 2 pontos, céu e inferno. Exato. Então você precisa tomar uma decisão, o caminho está ali, você tem que tomar uma direção. Exato. Com seu conhecimento, pastor, então diga algumas coisas para nós de manifestação do céu e manifestação do inferno, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem bem essa diferença e a existência deles. Então, manifestação do céu e do inferno. Antes de falarmos basicamente sobre isso, é preciso que a gente compreenda à luz da Bíblia, que é a palavra de Deus, é a revelação de Deus em nossas mãos, de que o céu é tão real quanto o inferno. O céu é real, o mundo espiritual é real, sabe? Se você me perguntar, para poder te dar a você e a nós, a todos que estão nos acompanhando aí, se você me perguntar assim, pastor, o inferno existe? Existe. O céu existe? Existe, ele é real. Assim, é tão real que eu costumo dizer para quem conversa comigo, ou quando eu estou ministrando, de que o irreal é isso que a gente vê, é isso que a gente toca, é isso que a gente sente. Porque quando eu olho para você e quando você olha para mim, quando a gente se olha aqui um para o outro, eu te faço uma pergunta que já tem uma resposta, é redundante. Você está me vendo realmente quem eu sou? Eu estou vendo realmente quem você é? Não, querido. Por quê? O que eu estou contemplando aqui é a casa terrestre, a casa espiritual. Gênesis 2:7. A Bíblia diz assim, olha, e formou Deus o homem do pó da terra. Mas após formar, o versículo diz, e soprou nele o Ruach HaKodesh, que é uma expressão hebraica, o hálito da sua própria existência, e o homem se tornou
uma alma vivente. Então, quem é o ser humano? O ser humano é esse ser que, na sua constituição, ele tem parte dos dois mundos. Ele é terreno porque ele é feito do pó, mas ele é espiritual porque ele recebeu o Espírito, o sopro do Espírito que veio de Deus. E embora essas partes elas são indivisíveis na nossa existência do tempo presente, após a morte elas vão se separar. E Eclesiastes, Salomão disse em Eclesiastes, que após a morte, o corpo, volta para o pó, porque do pó veio, mas o espírito volta para Deus que o deu. Aqui está a transição de passagem para o mundo espiritual. Então, nós, seres humanos, embora habitamos em um mundo de matéria, nós somos seres espirituais, dotados de corpo, alma e espírito, e esta existência tricotômica de corpo, alma e espírito, ela tem o poder e ela se conecta com esses dois mundos. Isso aqui é físico. Biologicamente, eu estou podendo experimentar um delicioso chá feito pela sua esposa e nós estamos tomando. Agora, nossa alma e nosso espírito está totalmente conectado com o mundo espiritual. Agora, formule sua pergunta de novo, porque eu vou respondê-la com precisão. É melhor o senhor continuar, porque eu já falei a pergunta. Então, partindo deste princípio, o mundo espiritual é real. Quem são os seres espirituais? A Bíblia fala sobre classes de seres espirituais. A Bíblia fala sobre anjos caídos e demônios, que são seres criados ou trazidos à existência no plano espiritual para compor todo o exército do Deus deste século, Satanás, para cumprir o seu propósito. E qual que é o propósito de Satanás neste mundo? João 10:10. Jesus disse, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, todo o mal presente na humanidade hoje, do menor efeito ao efeito catastrófico, tem sua origem no pecado do homem associado à influência espiritual. E de onde descende a manifestação do mal na vida do homem? Descende a partir do pecado original. Porque lá no jardim do Éden, quando Eva comeu do fruto, que Deus disse, não comerás, porque no dia em que tu comer dele certamente morrerás, ela comeu e também deu para Adão comer. Ali houve uma quebra de princípio. E toda quebra de princípio a Bíblia chama de transgressão. Transgredir, infringir a lei. E essa transgressão deu luz ao pecado. E o pecado separou o homem da presença de Deus. É tanto que quando ele termina de pecar, Deus o tira do jardim, que era o lugar de comunhão e de pura santidade. Presença de Deus o tempo todo. De presença plena. A palavra é pleroma, ou seja, a presença em plenitude. E como ele estava agora em pecado, ele não poderia habitar ali, senão o juízo de Deus iria o consumir. Por misericórdia, Deus o tira. E aí, mais tarde, Paulo vai dizer que por causa desse pecado, Romanos 3:23, pelo pecado de um homem, todos pecaram e destituídos, ou seja, separados, ficaram da glória de Deus. E esse pecado, ele tirou do ser humano a proteção de Deus. Quando o ser humano passou a viver sem a proteção de Deus, os espíritos malignos passou a ter legalidade para possuir sua mente, seu coração e seu corpo. Então a manifestação dos espíritos
ou do mal na vida das pessoas, ela é resultado de uma brecha aberta nessa constituição de corpo, alma e espírito produzida pelo pecado. Então, os espíritos malignos, eles passaram a ter influência na mente e no coração do homem, em todos os seus sentidos. E é por isso que você vê o ser humano, dotado de razão, de consciência, de inteligência, a coroa da criação de Deus na Terra, mas ele, em algumas situações, age, faz, fala e se comporta pior do que os animais irracionais. Decisões completamente o ser humano, ele é capaz de matar friamente a sua própria espécie, de fazer coisas que você pergunta, por que você faz? Não sei. Vamos citar uma questão aqui, as drogas. Sabe, para você entender como que o controle da mente dos seres humanos, sabe, está na mão dos seres espirituais. Maconha é um negócio bom, varão? É gostoso? Não é. Qual é o sabor que tem a cocaína? Que sabor tem a maconha? Qual é o efeito nutritivo que tem? As drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, nenhuma. Mas por que os seres humanos tão inteligentes usam? Porque Jesus disse que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não tem vontade própria, ele é dominado, ele é controlado por aquilo, né? Então, quando você me pergunta assim, pastor, me fale de uma manifestação espiritual, seja divina ou do mal. A manifestação do mal está aí. Basta você ver. É esse controle. Onde a escravidão, as coisas. Exato, onde as pessoas não têm o domínio da sua própria vontade. Elas não fazem o que elas querem. Você vai em uma cracolândia da vida e você pergunta, por que você quer estar aqui? Não, não quero, pô. Você pergunta para o cara que está acendendo um baseado de maconha, um cachimbo de crack, viciado, morrendo, esquizofrênico na sua... Ele sabe que ele está se matando, ele sabe que está se destruindo. Você tem vontade de sair? Tenho, mas ele não consegue, porque ele está preso, ele está aprisionado. Nós não precisamos de ver um espírito maligno se incorporar na vida de alguém, usar a boca, fazer o corpo do indivíduo se torcer como serpente, para a gente ver a opressão. Basta você olhar para alguém que está vivendo uma vida terrivelmente destrutiva, tanto do ponto de vista moral, quanto do ponto de vista espiritual, físico, em todos os sentidos, mas ele não consegue se libertar daquilo. O que é isso? Prisão espiritual, domínio no coração e na mente. E aí cabe uma pergunta: como livrar alguém disso? Controle. Desse domínio, dessa força? Não tem psicólogo, escravidão. Não tem ciências e nem sofias, não existe filosofia, não há argumento, não existe nenhum ser humano capaz de mudar isso. O único antídoto, o único remédio é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Porque a Bíblia diz que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. É por isso que o Filho de Deus veio na condição de santo, tabernaculou-se, se fez homem, nasceu para morrer, cresceu para morrer, viveu para morrer e morreu em uma cruz, no meu e no seu lugar, para liberar na cruz o sangue que a Bíblia chama de sangue da remissão, ou o preço da redenção da humanidade. Aí vem o apóstolo João, no capítulo 3 e o versículo 16, e diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esta foi a razão, ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí, antes de subir, vem Jesus em João 14,6 e diz, eu, após apontando para a cruz, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim.
Então ele veio para ser a porta de escape. Pastor, tô pasmo com tanta graça recebida. E falando sobre a manifestação de Deus, né? Você falou para falar das duas, né? Sim. Bom, eu vou te dar um exemplo de manifestação de Deus em nós, em mim. E eu falo em nós porque todo aquele que crer e tomar posse da palavra se torna possuidor desta graça. Amém. Porque a graça é para todos. Tito 2,11. Está escrito assim, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então é de graça e está disponível, né? E uma das manifestações de Deus, eu vou citar apenas uma, né? Eu fui pregar, por exemplo, há uns 10 anos atrás, 11 anos atrás, na cidade de Cariacica. E existe uma dupla muito famosa entre nós, Daniel e Samuel, uma dupla de sertanejo universitário, gospel. E era um evento de rua. E naquele dia eu cheguei cedo em Vitória do Espírito Santo e eu decidi ir num hotel onde eu estava hospedado, aguardando o evento à noite. Falei, eu vou orar, vou passar o dia em oração e para que Deus me direcione o que Ele quer fazer. E passei o dia em oração, meditando na palavra, orando ali no hotel. Quando foi às 16 horas mais ou menos da tarde, Deus falou comigo. E Deus disse para mim assim, hoje, o meu espírito estará sobre ti para curar. E quando Deus falou isso comigo de tarde, eu tive a plena certeza de que alguma coisa iria acontecer naquela praça pública. Eu só não sabia o quê. Mas eu continuei conectado em Deus ali. Quando chegou de noite, eu subi para o palanque, o congresso estava acontecendo, e no palanque disseram assim, vamos ouvir o Samuel, Daniel e Samuel. Quando Daniel e Samuel, que eram os cantores, subiu no palanque, eu vi uma movimentação entre o pastor e o pessoal conversando, e pediram para ele levantar uma oferta pública ali, né, para poder socorrer uma tia que cuidava de um sobrinho que era aidético, e o menino estava em estágio terminal. Ele já não comia, não se alimentava mais, a sua alimentação era líquida colocada por uma colher na boca. Aí o Daniel cantou, porque Daniel tem um louvor que diz assim, Tereza era uma menina linda, tal, e conta a história de uma mulher que morreu, sabe, por causa das drogas, por causa do vício. Aí, ok. Tiraram a oferta, Daniel falou, mandou chamar a mulher. Quando a mulher subiu, era um palanque assim, dos 2 metros de altura, mais ou menos, e havia mais ou menos umas 1.000 pessoas na praça. Quando eles subiram a mulher subiu com o menino, era um menino de mais ou menos uns 15 anos de idade, mas ele estava esquelético, menino fraquinho, tanto que um irmão subiu com ele nos braços. E eu sentado como você estar aí, a tia dele sentou aqui, porque aí eu vou te contar a história, né? Como que esse menino adquiriu AIDS? Ainda no útero, por causa da mãe. Sim. Que era soropositiva. A mãe já havia falecido e o menino que foi testado soropositivo viveu até aquele período, mas por ser de uma família de poder aquisitivo, na época daqueles coquetéis que era caríssimo no início, ela não estava tendo dinheiro para comprar, então o menino estava definhando, cheio e o corpo já estava assim, tudo em bolhas, em feridas. Uma infecção quase que generalizada. Quando eu olhei para aquele menino, Deus falou comigo. A unção que eu te dei é para ele. Aí, a presença de Deus foi tão grande na minha vida naquele momento, que eu comecei a chorar, mas fiquei quietinho, aí deixei o Daniel e Samuel, porque eu iria ministrar depois,
fazer todo o trabalho, recolher uma grande oferta para ajudar no tratamento do menino. Quando o pastor me passou o microfone, eu disse, tem óleo de unção aí? E ele falou assim, tem. Eu falei, traz para mim o óleo, que é bíblico, né? Ungir os enfermos com óleo, sim, que representa o Espírito de Deus. Aí contei o que Deus tinha falado comigo no hotel e disse, pode subir com o menino outra vez aqui, porque é a última vez que vocês vão ver esta criança, esse jovem nesse estado, porque Deus disse que a unção dele está sobre mim hoje para curar, e Deus vai curar esse menino. Eu peguei um vidrinho de unção um pouquinho menor do que esse e eu entornei todo, mas de descer pelo rosto do menino, sabe? E eu disse, pode levar ele para casa e use a oferta para qualquer outra coisa. Você não vai usar a oferta para comprar mais um remédio. Depois de tantos meses, o menino se alimentando com líquido, quando o menino chegou naquela noite em casa, ele sentou na cama e disse, mãe, tia, eu estou com fome, eu quero comer. Jesus curou o menino, hoje é um rapaz bonito, totalmente curado, e essa experiência da manifestação da glória de Deus em minha vida para a cura ficou marcado. E é algo que se repete constantemente quando Deus quer, para quem Deus quer, porque a manifestação de modo específico para cura, para milagre, ela tem o tempo e a hora específica, depende do meu encontro com Deus e com alguém a quem Deus quer curar. Somos apenas um instrumento, mas ela é real. Ela é real para a cura, para a libertação, para o milagre. Ela é real em todos os sentidos. Deus é muito mais real do que tudo isso que a gente vê. Pastor, estou falando de realidade. Por que essa dificuldade, então, da nossa humanidade tanto em acreditar? Está aí uma grande dos milagres, das manifestações milagrosas, das pequenas, muitas vezes. Sim, porque, na verdade, eu costumo dizer, há poucos dias atrás, nesses dias de política, e muitos assuntos se soltam, né? Se discute sobre tudo. E eu vi uma frase, inclusive enviaram para mim no meu celular, dizendo assim que alguém, em certo tempo, eu não me lembro bem, disse que uma mentira se contada 1000 vezes, não sei o nome do cara, acaba se tornando uma verdade. Era o cara do marketing do Hitler que falou isso. Foi alguém bem lá atrás que falou isso. Segunda Guerra Mundial. E essa cultura do mentir para criar-se com base numa mentira, uma pseudo-verdade, a gente pode ignorar ou não, mas isso é real na mente do ser humano. Já enraizou no ser humano. Já enraizou. Então por que é difícil as pessoas acreditarem no poder de Deus, nos milagres de Deus, em um Deus que, embora você não consegue tocar com a mão, você não consegue enxergar com os olhos, mas ele está aqui entre nós, porque Deus é onisciente e onipresente, e a onipresença de Deus faz com que ele esteja em todos os lugares simultaneamente. Por que é difícil? Por causa da cultura da mentira e do engano. As pessoas estão tão mergulhadas, embebercidas na cultura do engano e da mentira, e quando eu falo na cultura do engano, eu quero aqui tocar na ideia de que isso, a cultura do engano, não é uma referência ao que acontece fora das religiões, dentro das próprias religiões. Principalmente. Porque o que deturpa, o que faz com que as pessoas se afastem de Deus é exatamente a mentira no lugar da verdade e o engano no lugar onde deveria estar ali o discernimento, a ciência e a sabedoria da palavra. Porque, meu irmão, minha irmã, o falso existe em todo lugar, dentro das igrejas também. Falar isso. Que gente ruim
Está em qualquer lugar, seja na política ou seja dentro da igreja. Não é porque está lá uma igreja de 200 pessoas que todo mundo é santo, não. Não. Sabe? Verdade. Jesus, eu costumo dizer que não existe uma mente brilhante, nunca houve uma mente brilhante na Terra, tal qual a mente de Jesus. Um exemplo. E nem vai haver, né? E nem vai haver. Mas Jesus, em toda a sua sabedoria e graça espiritual, Jesus, ele separou no meio da multidão 12. E no meio dele ainda tinha um ainda. E no meio dele ainda tinha um perdido, um traidor. Então, assim, vamos falar de uma proporção matemática para a gente entender o que acontece dentro das igrejas? A cada congregação de 12 tem um traidor. A cada congregação de 24 tem 2. A cada de 48 tem 4. E sendo bonzinho na conta, né, pastor? Sendo generoso. Generosíssimo na conta. Então, as pessoas não precisam se escandalizar, nem se decepcionar com Deus, nem se frustrar com a religião por causa dos maus exemplos. Qual é o conselho que eu dou para as pessoas voltarem a crer em Deus e crer no sobrenatural? Poxa, entra dentro de qualquer igreja, você vai encontrar péssimos exemplos, mas não quer dizer que todo mundo é assim. Sempre vai ter um que... Sempre vai ter um ali. Sempre há um remanescente de pessoas fiéis que tiveram experiências, que vive Deus, que respira Deus e conhece o poder de Deus. Então, é com pessoas assim que você tem que se conectar. O problema é que o mundo está tão inclinado e acostumado a viver a cultura do engano e a mentira, que as pessoas elas têm muito mais facilidade de se conectar com o mentiroso do que com aquele que é possuidor da verdade. O mentiroso é mais fácil de se espelhar, né? A mentira é cultural. Então Até a mentira é uma coisa prazerosa. É. Da mesa de cerveja, nos bares, da rodinha de bate-papo ou em qualquer lugar. Mentir é legal, é cultura. Entende? Agora, a verdade, ela continua aí. Até mesmo, pastor, esse negócio da mentira, acho que é porque nós somos mentirosos, no final da conta, com muitas coisinhas. Não mentiroso assim, mentiroso destrutivo, vamos dizer assim. Mas nós somos criados numa cultura de mentira, igual a gente falou. Eu vou modificar isso. A mentira, ela é uma parte inerente da nossa própria natureza caída. Quem pode dizer que nunca mentiu? E então, muitas vezes mentiras pequenas que você acha pequena, que daí a pouco vai nascendo, vai crescendo, vai crescendo. Então, o que nós temos que fazer, conhecendo a verdade, é lutar todos os dias contra o princípio do pecado presente na carne. É lutar contra a mentira todo dia. Todo dia. Eu preciso ser verdadeiro. Eu preciso falar segundo o que está escrito. Andar segundo o que está escrito. Eu preciso usar a Bíblia como minha regra e base, não apenas de fé, mas também de prática, de vivência. Isso é ser cristão. Não é frequentar uma igreja. É viver o que está escrito. Independente do lugar que você estiver. Independente do lugar, independente da placa, independente da denominação. Independente do lugar que você estiver. Porque o conceito... Eu lembro do padre que eu te falei, que a gente conversava e éramos muito amigos, eu sempre discutia isso. Porque os católicos professantes, né? Os católicos de verdade, eles diziam assim, olha, eu sou católico apostólico romano. E quando eu conversava com católicos que se identificavam, com essa postura, eu dizia, parabéns, eu também sou católico, eu também sou apostólico, eu só não sou romano. Porque quem é o católico? É todo aquele que tem uma religião. Eu tenho, então eu sou católico. Quem é o católico apostólico? Vem de apóstolo. Né? Vem de apóstolo. É aqueles que perseveram na doutrina dos apóstolos. E qual é a diferença entre o ser romano e o não ser romano? É porque dentro do catolicismo, e você sabe disso, a linha doutrinária e litúrgica do catolicismo inclui as tradições do papado romano em seu culto, em sua liturgia. Sim. E é isso que nos difere. Nós, cristãos evangélicos, só não temos isso. Agora a Bíblia é a mesma, a revelação é a mesma e a base é a mesma. E sabe de uma coisa, meu irmão? Eu costumo dizer que todo cristão precisa de uma religião para congregar e compartilhar, porque a gente cresce
e é alimentado quando a gente compartilha. Sim. Agora, para você... A melhor maneira de aprender é ensinar, vamos dizer assim. Mas para você ser cristão, você não precisa de uma religião. É diferente. O cristão precisa de uma religião para poder ele compartilhar e crescer no corpo. Sim. Agora, você, para ser cristão, você não precisa de uma religião. Você precisa do conhecimento da palavra. E de uma decisão. E de uma decisão. Por quê? Porque Jesus disse em João 8,32. Ele não disse assim, e conhecereis a religião, e a religião te libertará. Conhecereis a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade é a palavra. E a verdade te libertará, que é a palavra. Então, a mudança de vida, ela é fruto de uma experiência do homem com Deus através da palavra e não da religião. A religião vem depois. É só continuidade. É só continuidade. É só para crescimento. É só para crescimento. Já viu aquele ditado não é popular, né? Comum aos casados, né? Que quem casa quer casa. Sim. Você nasce, cresce, se torna adulto na casa do teu pai. No dia que você decide casar... Primeira coisa que você pensa é na casa. Na casa. Então o indivíduo, né, que nunca teve uma experiência com Deus, e ele começa a ler a Bíblia, e é isso que eu recomendo, né? As pessoas não têm que ir para a igreja para ter uma experiência com Deus. Elas têm que conhecer a Bíblia. Porque João 5,39, palavras de Jesus. O que Jesus disse lá? Ele disse assim, examinai as Escrituras e procurai ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Então, o maior testemunho de Cristo não está nas religiões, está na palavra. E é aqui onde muitas pessoas se frustram e se decepcionam, porque elas primeiro ignoram a importância da palavra e procuram a religião para ter um encontro com Deus. Chega lá, vê um monte de exemplos péssimos e horrorosos, se decepciona. Não, eu prefiro ficar onde eu estou. Não, hein? E o grande problema muitas vezes se baseiam em pessoas, né? Exato. E esquece que pessoas podem cair. Esquece que pessoas falham. Vai falhar, uma hora vai falhar. É por isso que o profeta Isaías ele vai dizer no seu livro, 735 anos aproximadamente antes de Cristo, reproduzindo falas que depois seria a palavra de Cristo. Ele vai dizer assim, olhais para mim e sereis salvo todos os moradores da terra. Aí Paulo vai dizer assim, olhando para Cristo Jesus, o autor e consumador da tua fé. Ou seja, quer ser salvo? Quer mudar de vida? Entra em qualquer igreja. Mas não olha para a vida de ninguém, não. Olha para Jesus. Porque no final de contas, eu posso ser... Não me importa o nível de santidade que eu alcance, não me importa quão boa seja a pessoa que esteja ao seu lado. Quem que morreu na cruz? Quem que pagou o preço? Quem que derramou sangue e deu a sua própria vida? Não foi Jesus? Então é para ele que eu tenho que olhar. Se eu quero mudança de vida, eu tenho que esquecer o comportamento dos homens, né? Porque o reino de Deus na terra, ele é constituído de pessoas sérias e de pessoas não sérias. Talvez esta seja a maior de todas as compreensões que o ser humano que procura encontrar com Deus deveria ter. É entender que a igreja, as religiões, não é a noiva do cordeiro, né? Porque a noiva do cordeiro ela é universal, ela não tem placa, ela é constituída das pessoas autênticas. É muito mais além do que a gente imagina. Agora, em se tratando das religiões, os ajuntamentos religiosos, não importa a placa, é um ajuntamento de pessoas em todos os níveis. Você tem ali gente tratada, gente em processo de tratamento, gente não tratada, gente que está chegando agora, gente que está ali só para se aproveitar. Você tem, sabe? É engraçado porque tem um colega meu que sempre fala que muitas vezes você está na igreja, você é bonzinho, e na igreja aqui você faz coisa. Não, é mentira. Eu estou na igreja porque eu sou ruim. Se eu fosse bom, eu não estava lá não, eu estava em outro lugar. Exato. Eu já tinha me levado para outro lugar, porque eu sou ruim mesmo. Aí Jesus, ele conta, por exemplo, uma parábola, que é a parábola do joio e do trigo. Não sei se você se lembra dela, né?
O trigo representa os verdadeiros filhos de Deus. O joio representa os falsos dentro da igreja. Mas aí, os discípulos, quando Jesus contou a parábola, os servos do Senhor da parábola, disse para o seu Senhor assim: Mestre, tu plantastes o trigo, mas tem joio. Por que nasceu o joio? E ele disse: é porque o inimigo de noite veio e semeou o joio. Aí os servos dizem: tu queres que a gente arranque o joio? E ele disse: não, para que não afete a raiz do trigo. Deixa crescer junto até a colheita. Porque no período da colheita, o trigo será recolhido para os cestos e o joio será lançado no fogo para ser queimado. Então não é papel nem do padre, nem do sacerdote, nem do pastor, não importa a denominação, separar os falsos dos autênticos. A igreja é um lugar para todos. É o lugar de todos. É um ponto de encontro para a humanidade, né? E o conceito, o convite de Jesus no que tange a igreja é: não importa como você está, meu irmão, vai para a igreja. Vai lá ouvir a palavra. Vai lá conhecer a verdade. Não é um lugar onde, nossa, só porque está ali tem que estar... Sou santo. Não. Na igreja eu sou santo. Quem dera se fosse assim. É totalmente ao contrário. Quem dera se fosse geralmente, assim. A gente gosta ainda mais. Geralmente a gente vai para a igreja, alguém procura a palavra, é porque está passando por um momento difícil. Exatamente. É muito difícil alguém falar assim: eu tô bacaninha, estou indo na igreja hoje do nada. É muito difícil. A maioria das pessoas está com uma doença, um problema financeiro, que hoje em dia a maioria tem, um problema espiritual, uma tormentação espiritual, hoje a gente começou a falar. O casamento está sendo desfeito. Senão a pessoa não vai para a igreja. Você sabe uma comparação e tem fundamentos bíblicos no que tange a igreja? A igreja é como um hospital. Você chega, por exemplo, numa UPA dessa aqui, e você vê, dependendo do dia, você vê gente em todos os níveis. Uns que estão no soro, outros que estão na sala vermelha, outros que estão ali para ser atendido ainda. E você vê gente cuidando. E você vê gente saindo também. E você vê gente saindo. Você vê médicos, você vê enfermeiros. Então, igreja é isso. Tem aqueles ali que já tiveram experiência com Deus, já foram feitos instrumentos de Deus, está ali para liberar através da palavra, da imposição de mãos, da palavra do conselho, da pregação, da oração, algo de Deus. Mas quem chega, chega como chega no hospital, arrebentado, ferido, quebrado. Descrente de tudo, muitas vezes. Descrente de tudo. Mas o segredo, a chave de tudo no final é: experimente Deus. Não deixe que a mentira, a cultura da mentira, a cultura do engano, não permita que os maus exemplos que você vê à sua direita e à esquerda, porque tem um crente. Não permita que isso lhe sirva de empecilho. Prove Deus, porque só sabe falar. Como é bom servir a Deus quem prova. É como esse chá. Quem está nos assistindo aqui, tem chá aqui dentro. Mas você nunca vai saber o sabor se você não provar. Se você não experimentar. Eu posso falar o chá, a irmã pode dizer a quantidade que colocou de açúcar, de chá, pode descrever, mas para sentir o sabor tem que provar. Para conhecer Deus tem que experimentar, viver na essência o que está escrito na palavra, para que o reino de Deus se manifeste. Falando sobre, é bom se eu tocar no hospital, pastor. Eu vi que depois dessa pandemia, eu imaginava que as pessoas estariam mais unidas umas com as outras. E eu sinto que está meio diferente. As pessoas, na verdade, meio que se afastaram. Sim. O senhor, na postura de pastor, acredita que essa pandemia, esse tempo que a gente está vivendo hoje de afastamento, esse esfriamento que deu nas igrejas, que a gente vê nitidamente que um tempo atrás tinha esfriado realmente a fé das pessoas. Eu falo que nós estamos numa geração agora de todo mundo sabe de tudo, mas não vivencia nada. Né? Tudo muito superficial. Exatamente. Né? Tudo muito na primeira camada. Não quer aprofundar em nada. Você acredita que tudo isso
já são o cumprimento das profecias de Deus, né? Sim, sim. Já são os últimos momentos, vamos dizer assim. O conceito são sinais e evidências Sim. dos últimos dias. A pandemia, associada ao uso da tecnologia, porque eu sempre digo que nós vivemos em um período de vida da humanidade em que os nossos avós, por exemplo, eles não tinham nem noção do que seria um celular que nós temos hoje, que nossos filhos usam. Então, todo o aparato tecnológico que nós temos hoje, os nossos bisavós, os nossos avós, eles não tinham nada disso. A vida era pacata, simples, o ciclo de relacionamento estava dentro de um raio, muitas vezes, de 50 quilômetros. É limitado. Passou disso, ninguém conhecia mais ninguém. Se você conhecesse 40 pessoas na vida inteira, era muitas vezes. E hoje, nós aqui dentro de casa, de onde nós estamos, nós nos conectamos com o mundo. Nós podemos estar muito bem conversando e o nosso bate-papo está sendo ouvido por alguém lá no Japão, lá na América, sim, lá nos Estados Unidos. Então, dentro destes relacionamentos de mundo globalizado e todo o aparato tecnológico dentro de casa, tudo isso nos levou a um estilo de vida moderno, com muito mais conforto, mas não trouxe só benefícios, trouxe malefícios. Porque nós perdemos a principal tradição que era o fundamento da vida feliz, que é o tomar café à beira de uma fogueira, era o chamar os amigos para bater papo, para não precisar ficar conversando com a máquina. Sabe, era a roda de amigo, bate-papo, jogar o café bola na mesa, jogar bola. Os jovens hoje... fazer campinho em qualquer lugar. Campinho hoje está todo mundo dentro de casa e separado. Sabe, qual que é a imagem da família moderna falando, por exemplo, só da tecnologia? Se você está dentro de casa, você tem uma família de 6 pessoas, está todo mundo dentro de casa e um silêncio absoluto. Porque cada um está com seu celular, conectado com o mundo e como famílias separados dentro da própria casa. Então isso é um problema que a sociedade hoje, ela precisa saber como administrar, porque a tecnologia produziu o chamado isolamento social. Então as pessoas já vinham isoladas, conversando mais com máquinas, com aparelhos do que com seres humanos, porque um celular, a internet, não importa, ela nunca vai substituir o sorriso, o bate-papo, um chá desse, o aperto de mão, um abraço. Então, a gente vem nessa pegada de deficiência. Aí veio a pandemia. A pandemia potencializou isso com o fique em casa. Individualismo. Aí as pessoas ficaram em casa. E não saíram até hoje. E isso, como demorou, o nosso cérebro passou a colocar isso no automático. Agora deixa eu falar uma coisa sobre a neurociência, né? Por que os seres humanos ficaram mais separados, mais isolados e mais individuais pós-pandemia? Porque está provado cientificamente que qualquer hábito que você desenvolva dia após dia, em um ciclo de 3 semanas, o teu cérebro começa a colocar isso no automático. Interessante. Pode estudar sobre isso. É chamado da ciência da neuroplasticidade. 3 semanas só? 3 semanas. Muito pouco. Qualquer hábito que você desenvolver diariamente, seja bom ou ruim, depois de 3 semanas o teu cérebro cria uma programação mental nova e ele já solta isso no automático. Então, as pessoas ficaram isoladas, sem contato, sem comunhão do povo, quantos anos? A pandemia durou 2 anos. Agora nós estamos no 3º ano, chamado ano da pós-pandemia. Na pós-pandemia, os seres humanos, se quiserem voltar a ser o que era antes, vai ter que produzir uma nova programação. Reaprender, porque as pessoas aprenderam a ficar isoladas. E isso aumentou terrivelmente, prejudicou terrivelmente o quadro
da qualidade de vida emocional, psicológica e também espiritual das pessoas. Então, se você... de suicídio, ansiedade. Então, as pessoas estão mais tristes, as pessoas estão mais vazias, mais solitárias, e algumas, por ter essas tendências à depressão, associado a todas as outras patologias, a gente tem visto aí o aumento absurdo de suicídios e tantas outras situações. Aqui com o Mateus, ele falou que em Pedro Leopoldo é cerca de 3 a 5 tentativas de suicídio por dia. É um número muito assustador. É assustador. Fruto de quê? Fruto desse isolamento. Porque o ser humano, sabe como é que a Bíblia define o ser humano? Quando Deus disse assim lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, a Bíblia descreve esta imagem e semelhança como a comunicação dos atributos de Deus na vida do homem. Então nós possuímos parte dos atributos comunicáveis de Deus na nossa natureza. E um destes atributos é que o ser humano ele é um ser associativo. A natureza do ser humano é gregária. O que é um ser de natureza gregária? Um ser que ele, para estar bem, ele tem a necessidade de se socializar e de se comunicar. Não importa quão saudável, psicologicamente falando, seja o ser humano. Se você coloca ele no estado de isolamento, em 60 dias... Fica louco. Ele fica louco. Foi feito para ficar sozinho. Ele não foi feito para viver só, para viver no isolamento. Então, e à medida em que as pessoas vão se isolando, a sua mente, que começa a variar, vai abrindo brecha para as tentações espirituais. Aí que entra o mundo espiritual, do inferno, vamos dizer, a sementinha do diabo. Porque na fraqueza do homem, Satanás, ele lança setas. Daqui a pouco, o que era apenas um sentimento de depressão baseado em algumas patologias, começa a evoluir para pensamentos suicidas, e a pessoa, se não for tratada, cuidada ou orientada da forma correta, ele acaba partindo para o pior. E é disso que Deus quer libertar, é disso que Deus quer tirar as pessoas, é desse estado. É por isso que no final de tudo, a melhor opção é Jesus para as pessoas. É a única opção no final das contas. Exatamente. Eu falo a melhor porque os seres humanos, na sua maioria, deixa sempre ele por último. O que não deveria, né? Jesus tinha que ser não a última opção. Depois de tentar tudo, Jesus tinha que ser a primeira. Aquela frase, é só Jesus na causa. Só Jesus já na tentei causa. Tudo, né? Só Jesus na causa. É verdade. Já tentou tudo. É verdade. Então, no final das contas, ele tinha que ser a primeira solução. A gente tinha que ser a primeira. Para a última. Na última vez eu tento Jesus, né? E acho que a gente vai afundando nisso. Mas no conhecimento do Senhor, pastor, esse mundo que a gente está vivendo, esses sinais que a gente está passando, o que o senhor acha de vivência, de conhecimento? Nós estamos mais próximos do fim ou é só o início ainda? Não. Literalmente nós estamos próximos do fim. A Bíblia, quando fala do fim dos tempos, a Bíblia aponta a inauguração da Igreja de Cristo na Terra como o maior sinal do início do fim dos tempos. Porque Joel, o profeta Joel, no capítulo 2 e o versículo 28, ele diz assim: e nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E o Espírito de Deus, ele foi derramado em Atos 2, há 2000 anos atrás. Então ali cumpriu-se a profecia do profeta Joel e indicava que o início dos últimos dias era ali.
Então, de lá para cá, 2 milênios já se passou. O que isso significa? Que nós já estamos bem além. Hoje, todos os sinais previstos na Bíblia que aponta para o fim dos últimos dias e para a conclusão final da consumação dos séculos está diante de nós. Dentro da família, filho contra pai, pai contra filho, guerra no contexto da família, guerra no contexto das nações, guerra civil, pestes, fomes, terremotos e sinais na natureza em todos os lugares do mundo e do planeta. O planeta agonizando, os homens vivendo essa mudança abrupta, o avanço da tecnologia e da ciência. Daniel, ele profetizou dizendo que nos últimos dias haveria um avanço avassalador da ciência, do conhecimento. E a gente viu, por exemplo, toda essa tecnologia nova que proporcionou a mudança de gestão de governo mundial, sabe? Ela surgiu nos últimos 30 anos da nossa existência. A globalização. Em 2000 que se falava em globalização. Hoje a gente já não sabe mais o que é viver sem ser globalização. Exatamente. Hoje toda a cultura está globalizada, a política está globalizada. Hoje já se fala com uma Bíblia aponta de um governo mundial, de uma moeda. O governo mundial que é o medo, né? Exato. Mas está aí, o mundo está preparado para isso. Eu vou te enviar, depois me lembra lá, um vídeo, né, de um árabe falando da última carta da ONU agora, sobre já toda a proposta feita de como será o governo único, a moeda única, tudo. E o projeto é agora, para 2020 a 2030. Nossa. O nascimento de um governo mundial. Então, diferente das outras gerações, nós somos as gerações que estamos vendo diante dos nossos olhos todo dia as profecias se cumprir. Diante dos nossos olhos. E aquele que tem Jesus na vida e que acredita no arrebatamento da igreja, deve, e recomendo, viver cada dia como se fosse o último dia e esperar Jesus como se ele fosse voltar agora e não amanhã. Porque à luz da palavra profética, qualquer hora como essa vai ser a última hora. E qualquer dia como esse vai ser o último dia. Ninguém sabe que hora que o ladrão vai vir, ninguém sabe a hora que ele vai passar. Jesus disse que ninguém sabe, mas há um texto em Oséias que a Bíblia diz que Deus não fará nada na terra sem antes avisar aos seus servos e os seus profetas. O mundo não vai saber, mas a igreja está sendo avisada. Então Deus está dando sinais de todas as maneiras de que o seu filho está prestes a se manifestar outra vez para arrebatar para si os seus e permitir que o mundo entre no estágio ou na fase do juízo que certamente virá e não tardará. Entrando nessa parte de globalização, não tem como não falar, né? O sinal da besta. O senhor acredita que vai ser realmente um sinal visível? E aqui a gente fala tanto que vai ser um sinal visível na testa ou no punho. Ou será que são essas novas tecnologias? Porque eu não acredito que vai ser uma coisa que vai trazer para amedrontar todo mundo. Acho que vai ser colocado de uma forma boa, né? Sim. Eu vou te dar uma opinião pessoal. Qualquer um que for me ouvir, como você, tem o total e absoluto direito de não concordar, mas eu vou te falar à luz da Bíblia e à luz da tecnologia. Quando a Bíblia fala no livro de Apocalipse sobre o sinal da besta, nós temos que entender isso do ponto de vista da tecnologia existente hoje no planeta. O sinal, vamos falar do ponto de vista espiritual, o sinal na mão, né, seria para comprar e vender, para negociar, para produzir as relações globalizadas que nós temos hoje. O sinal na testa, espiritualmente falando, representa a adoração. Então isto, biblicamente, está condicionado dentro de duas etapas. Primeiro, a humanidade receberá
o chamado chip em sua mão, que só para entender, então, são 2 sinais diferentes. Então. São 2 sinais, na mão e na testa. Cada um identifica um tipo de coisa. Há poucos dias atrás, surgiu algumas reportagens, não sei se você já ouviu, alguém chegou a citar, fizeram até alguns vídeos acerca disso, dizendo que já há, como de fato há, em alguns países de primeiro mundo, um chip com todos os dados que colocam... os soldados americanos usam isso. Os soldados americanos e muitas nações hoje usam isso. Né? E disseram, está aqui a evidência do sinal da besta. Eu prefiro nem ver dessa forma. Eu prefiro ver de uma forma totalmente diferente. Sabe? Quando você está segurando o celular, o que é que você está segurando? Não é um chip? Tem todas as suas informações. É o chip. Não é um chip? E quem não tem um chip na mão hoje? Fala que você usa para comprar. E que você usa para comprar e vender. Olha o Pix aí. Pix, Sabe? Hoje em dia ninguém usa mais dinheiro. Hoje todos os seus dados, todos, está dentro do aparelho. A gente fica brincando. A minha vida financeira inteira eu carrego ali dentro. E está na palma da mão. Chega diante de uma multidão de milhares de pessoas, assim, todo mundo levanta o chip aí na mão. Está lá. Se cumpriu, amigo. Agora, a Bíblia fala de um governo mundial. Sim. Que ele se manifestará com todas as características do que a Bíblia chama de anticristo. Pós o arrebatamento da igreja. E ele fará... depois do arrebatamento. Sim, uma aliança com o mundo, inclusive com Israel. E na metade dessa semana o pacto será rompido. Por que o pacto será rompido com Israel? Porque desde que Israel foi disperso para a Babilônia, no período do cativeiro de 70 anos, e que ele retornou, Israel aprendeu uma lição que levou muito tempo para ele aprender, mas ele aprendeu no cativeiro. Que adoração e culto a Deus é a um único Deus. Deus vivo. O Deus Yahvé, ou Deus Javé, o Deus verdadeiro. E que todas as vezes que eles pularam fora disso, eles se perderam. Então, depois que eles voltaram do cativeiro, nunca mais Israel aceitou negociar o termo adoração. Sim. E o anticristo virá como um homem político com um plano de governo para solucionar o problema da humanidade, de maneira que vai convencer uma aliança, até Israel para uma aliança política. Todas as religiões, todas as culturas. Exato. Só que a Bíblia diz que na metade dessa semana profética pós o arrebatamento, ou seja, o anticristo romperá esse pacto. E ele vai romper esse pacto como? Indo lá em Israel, no templo que será construído para a chegada do Mashiach, do Messias, e ele adentrará, se assentará no trono, na cadeira lá, e de lá vai declarar para o mundo adoração. Eu sou o Messias. A Israel romperá com ele ali, porque Israel não aceita ninguém profanar. Isso aí não, hein? E quando romper, aí, meu amigo, a coisa começa a complicar. Aí a coisa vai ficar difícil, porque a Bíblia prevê uma terceira guerra mundial, e nesta guerra Israel estará no centro, como alvo, onde a Bíblia diz que 3/4 da nação será destruída, morrerão no campo Megido ou no campo de Armagedon, onde a batalha vai se travar. Mas quando eles derem como perdida a batalha, eles vão clamar pelo Messias crucificado. E aí vai cumprir-se o que está escrito no livro de Apocalipse, quando a Bíblia diz assim: eis que ele vem nas nuvens e todo olho o verá, porque Cristo descerá visivelmente e tocará os seus pés no Monte das Oliveiras, que haverá um terremoto e abrirá uma porta de escape. E o remanescente de Israel vivo fugirá e escapará da batalha, porque quando Cristo descer, o anticristo, que estará no comando de todos os exércitos da terra, ordenará que todas as armas bélicas presentes se volte para o Cristo manifestado ali. Mas ali, a Bíblia diz que Deus ordenará a destruição de todas as nações e aprisionará o anticristo e a besta por 1000 anos. E então,
entrará a terra em uma fase de um período chamado período milenar, onde Cristo vai governar a terra por 1000 anos. Ele vivo, presente, presente. A nova Jerusalém descerá sobre a Jerusalém terrestre. E a capital mundial será a Jerusalém terrestre. E todos os moradores de todos os cantos, para ser abençoado nesse período, precisará ir lá prestar culto ao rei, na nova Jerusalém em cima, visível, tocado, uma vez por ano. Por que Cristo vai governar a terra uma vez por ano? Para provar para toda a humanidade que o problema da terra nunca foi ele. Hoje, todo mundo que está numa situação difícil, Satanás põe na cabeça dele que o culpado é Deus. Jesus vai... existe. Por que Deus não vai fazer isso comigo? Jesus vai prender Satanás para 1000 anos para mostrar que o problema era Satanás. E a Bíblia diz que nesse período do governo, as praças se encherão de velhinhos. Quantos anos você tem? 400 anos. Nossa. Quantos anos você tem? 500 anos. As armas de guerra serão destruídas e transformadas em ferramentas de agricultura para cultivar a terra, porque não faltará chuva. As estações cumprirão o seu propósito e haverá paz na terra. Será a última dispensação da humanidade na terra. Mas será algo extraordinário. Só que a igreja já estará com Cristo. E ela reinará com Cristo nesse período. Amém. Que a gente trabalhe para estar lá, né? Que a gente possa lutar para estar lá. O dia é hoje, o tempo é agora, a oportunidade é nesse momento. E eu quero assim concluir a minha fala aqui dizendo: bem-aventurados são aqueles que, ouvindo acerca destas coisas, procura conhecer Deus através da palavra. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Amém. Cara, edificante demais da conta. Amém. Acho que dá pra gente ficar aqui conversando o resto do dia e eu ia continuar pasmo com tanto conhecimento, com tanta sabedoria de colocar as palavras, né? Que eu vejo que tem muitas pessoas que têm conhecimento, têm sabedoria, mas não sabem colocar as palavras, né? O senhor coloca de uma forma que serve para todo mundo, né? Porque eu vejo muitas vezes que tem pessoas que pregam, mas pregam ofendendo muitas vezes as pessoas. Exato. E você colocou uma coisa muito bonita: a igreja é para todos. Independente da situação que a pessoa está, ela tem que estar na igreja, ela tem que estar presente no meio de alguém. Está convivendo ali. E que a gente saiba aceitar mais isso. Exatamente. E a necessidade de culto, ela é de todo ser humano. Você já percebeu que o ser humano, quando lhe falta o conhecimento de Deus, ele tem uma tendência de adorar alguma coisa, de cultuar alguma coisa? Ou até o próprio dinheiro, vamos dizer assim. Sabe, o dinheiro, o sol, a lua, a terra, vamos falar até dos nossos ancestrais, sim. Os maias, os incas, os astecas, sabe, as primeiras civilizações do mundo, eles cultuavam, sabe, ao Deus Sol, ao Deus Lua, à terra, à natureza. Tem que ter alguma coisa para se prender. Tem que ter alguma coisa. Por quê? Porque foi assim que Deus fez o ser humano. O ser humano, no seu corpo, alma e espírito, ele é um instrumento de adoração. Nós adoramos Deus por conhecer, mas quem não conhece também adora alguma coisa, porque ele sente esta necessidade. Então, a grande sacada da vida é você tendo a chance de conhecer o verdadeiro Deus. Não se negue a isso. Experimenta só uma vez para testar. Prova. Só uma vez. Prova, experimenta. Né? Porque eu às vezes eu brinco com as pessoas dizendo o seguinte: se eu fosse, né? Se eu não sirvo a Deus por uma questão só de, nossa, alguém pregou para mim. Não, pô. Você conheceu. Eu conheci. Conhecendo, né? Porque a gente conhece todo dia um pouquinho, né? Exatamente. Oséias 6,3, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Pastor, então, quer deixar uma palavra, uma oração? Quero. Que vão nos assistir? Estão nos assistindo? Quero. Então, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanhou até agora, em primeiro lugar,
É um prazer imenso estar aqui neste canal, podendo dar minha pequena colaboração e contribuição. O que eu quero deixar para a sua meditação? Não se deixe ser detido, impedido de conhecer Deus e ter uma experiência com Ele, por causa de nada que te disse, o que te disseram, que te falaram, ou que você ouviu falar. Seja inteligente, pesquise. E se você pudesse me perguntar, Moisés, por onde eu começo? Indo em uma igreja? Não. Comece primeiro lendo a palavra. Acorde de manhã ou antes de dormir à noite. Coloque uma disciplina pessoal na sua vida. Medite 10 minutos na palavra e fale com Deus como se você estivesse conversando com seu melhor amigo. Peça para Ele, após ler a palavra, ilumine meu entendimento e me faça ter acesso à verdade que eu não conhecia ainda. De alguma maneira, Deus vai começar diariamente e de forma gradativa ordenar o seu pensamento, lhe trazer uma nova visão da vida e então tenha sua experiência com Deus. E na hora que Deus começar a colocar dentro de você o desejo de procurar uma igreja, eu vou fazer uma pergunta redundante para dar a resposta. Muitos perguntam assim: Pastor Moisés, qual é a religião certa? E eu sempre digo, nenhuma, porque não existe religião perfeita. Existem lugares onde a palavra de Deus é pregada com verdade. Então, respondendo de uma outra forma, a religião certa é aquela que vai lá, você pega a sua Bíblia em casa, vai lá, senta e assiste um culto. E confere se aquilo que está sendo dito, pregado, ensinado, falado, está escrito. Se tiver concordância com o que está escrito, eis aí um lugar onde você pode reunir e frequentar e servir a Deus. Deus te abençoe. Eu espero que, de fato, possamos ter contribuído para a sua vida. E eu quero deixar aqui uma palavra de oração. Com certeza. Especialmente lembrar de duas pessoas que me cobraram de lembrar deles. Inclusive é um amigo em comum, que é um amigo que eu não conheço pessoalmente, é o Wilson de Iturama, mas é uma pessoa maravilhosa. A gente sempre conversa por telefone. Então deixa essa palavra de oração para a família dele, que é uma pessoa que sempre tenta nos ajudar de longe. E para o Adriano, que é meu cunhado e mora longe também, para a família dele. Ok. Então vamos orar por cada um de vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço muito. Eu quero aqui usar um termo cristão, né? Eu quero profetizar. Amém. Né? Que de fato Deus possa continuar usando você e sua esposa nesse canal para ser de fato um canal de bênçãos, de instrução espiritual também para a vida de muita gente. Amém. A Bíblia diz assim, olha, quão formosos são os pés daqueles que levam as boas novas da salvação. Então pegar um canal como esse e abrir para um tema tão importante como esse, falando de Deus, da palavra, de Jesus, da importância. É muito bom. Isso é anunciar aos homens as boas novas da salvação. Então hoje, o que você está se propondo a você mesmo é ser mensageiros de Deus através dessa tecnologia. Então Deus te abençoe. Certamente bênçãos maiores virá sobre tua casa, tua vida, e é isso que nós queremos para você e para todos que nos ouvem. Amém? Amém. Experimente Jesus, porque não existe vida melhor do que uma vida com Jesus. Pai, nesta manhã, eu oro, Senhor, meu Deus, louvando a Ti pela vida do Teu servo, pela vida da Tua serva, que estar aqui, Senhor, por meio deste canal, nos abrindo espaço
para ministrar a vida de todos aqueles que vai acompanhar e ouvir esta palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pelos teus filhos que solicitaram a oração, para que o Senhor reine abundantemente com vitória, trazendo cura, trazendo graça, restauração, mudança de vida e realização dos sonhos e dos projetos. Mas eu oro também por todo aquele, Senhor, que em ouvindo este bate-papo, possa ser despertado pelo teu Espírito a buscar te conhecer, porque a tua palavra diz que aqueles que te conhecem são livres e libertos, são verdadeiramente abençoados pelo Senhor. Que tua bênção entre no lar, na casa, na vida, na empresa, na alma destas pessoas, Senhor, e que eles possam ter uma experiência tão profunda e libertadora contigo, como um dia eu tive, e por isso te sirvo, e te adoro e te reconheço como meu Deus. Senhor, habite de uma forma perene também neste ambiente, e que este canal continue sendo um canal de bênção para a vida de todos aqueles que compartilha, que escuta, que ouve. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente já pede a todos do canal que não deixe morrer quando chegar essa mensagem a você. Compartilhe, passe para frente, não só para agradecer o canal, muito além disso. É para levar a palavra de Deus para alguém que está precisando nesse momento. Exatamente. Que esse momento não seja só nosso, seja de todos, que poder degustar um pouquinho, alguns minutos de sangue. Obrigado, pessoal. Estamos sempre